porque agora é hora da gente falar da terceira reportagem da nossa série especial Lei Seca, que foi produzida em conjunto com o SBT News. A repórter Graziane Ubiali, a produção de Maicon Rios. E você vai ver agora, durante esta semana, mostramos aqui na série de reportagens os impactos, os números, os flagrantes de motoristas embriagados e o recorde de ocorrências desta natureza aqui em Santa Catarina. Que o gasto da saúde é milionário, a gente já sabe. Agora, o que está sendo feito para diminuir de fato esses números de ocorrências, essas graves ocorrências que muitas vezes, se não tira a vida da vítima, deixa ela realmente em estado grave de saúde. Hoje nós vamos mostrar para você que a mistura álcool-direção faz vítimas e que deixa, em muitos casos, famílias desoladas. O fim trágico que interrompe vidas e destrói famílias é o tema da última reportagem. Ele foi arrancado da gente, né? Foi uma coisa muito pesada. Um dia que não terminou, né? Que não vai terminar. Aquele domingo do dia 27, ele começou como um meio de feriado, né? Era entre Natal e Ano Novo. Ele estava num treino de bike e ele não voltou. Eu só lembro do barulho e do impacto. Eu acordei 21 dias depois no hospital. Nós fomos ver os fogos na praia e tal, e a gente tinha voltado, estava de festa, né, com os amigos, e nós estávamos na frente da loja, no estacionamento, dentro do estacionamento da loja, tá? O carro invadiu e pegou nós ali. Não teve o que fazer, infelizmente não teve o que fazer. Todo mundo viu o que aconteceu naquela manhã de domingo, né? Um cara bêbado, drogado, né? Que sai de uma balada no norte da ilha e atropela um grupo de ciclistas, né? Eles combinaram na noite anterior de sair um pouco mais tarde, para não ter que passar na frente das casas noturnas, onde às vezes já ainda estava tendo dispersão no estacionamento, onde ainda tinha gente alcoolizada saindo dos locais, e ele morreu às 9h30 da manhã, atropelado por um motorista alcoolizado que não parou para socorrer. Fomos atingidos por ter chegado, né, de carona. A gente deixou o nosso carro em casa, justamente porque, como é uma noite de festa, então é lógico que você vai tomar alguma coisa. Só que a gente tem consciência, né, que se você vai beber, não vai dirigir. Festival de motoristas embriagados durante o final de semana, hein? 3 prisões por embriaguez. 31 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. As pessoas que bebem e dirigem não estão preocupadas com o risco que elas colocam para elas e para os demais. É muito triste dizer, mas eu acho que a maioria das pessoas não tem consciência. Não sei se porque não sentiram de perto alguma tragédia nas suas vidas, né, ou algo que tenha acontecido que tenha mudado o rumo das vidas. Aliás, assim, é muito triste para nós, da nossa família, ter perdido uma pessoa, né, um pai, um marido como o Roger. É terrível, mas eu fico imaginando que deve ser horrível também uma pessoa tirar a vida de alguém. Vai ser ouvido ainda hoje pela Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal em Ibirama o homem que flagrou o Jaguar andando em zigue-zague pela BR-470. Ele informou a imprudência pelo 193 momentos antes do acidente, que tirou a vida de 2 jovens, mas nada foi feito. As imagens mostram a caminhonete branca logo à frente. É possível ouvir a conversa do motorista com a Polícia Rodoviária Federal, enquanto a passageira grava a caminhonete importada dirigida por Evânio. A gente se sente um nada, sabe? Saber que uma guria podia ter sido salva. Dói demais a dor que é de perder uma pessoa assim,
não tem palavras. Dói muito. Antes do acidente, no dia 22, eu era uma menina saudável. E agora eu tô passando por tudo isso. Hoje eu posso dizer que eu tô bem. Retomando tudo, foi um recomeço, né? Se eu fiquei aqui, eu tenho meu propósito aqui. E é por isso que eu tento ser melhor a cada dia. E mostrar isso pro meu filho, passar isso para ele. Ensinar o certo para ele. Acho que é a pior dor que você pode ter, a dor de um sonho interrompido, de um amor interrompido, né? De uma vida, né, que foi frustrada. A pessoa, a partir do momento que ela bebe, ela sabe o risco que está correndo, que ela pode matar. A saudade é gigante, né? Porque cada dia que passa, não vem mais, entendeu? E a impressão que é mentira, que ela não está aí. A impressão que ela está ali, daqui a pouco ela vai chegar, né? O que mais precisa acontecer para as coisas começarem a mudar? Fernando, um depoimento desse, será que tem a possibilidade de acontecer com a minha família? Por que não? Nós estamos aqui hoje, infelizmente, essa é a realidade. Fernando, essa é a realidade. Essa é a realidade. O Hélio Costa está comigo aqui porque nós vamos ampliar esse assunto aqui no estúdio, nessa série de reportagens. Você entendeu com a gente os números, as ocorrências, quem mais se envolve nos acidentes, os gastos e, principalmente, o depoimento daquela família que perde uma pessoa em uma ocorrência de trânsito. E aí é irreparável. Estamos recebendo aqui Hélio Costa, Fernando Otto, que é diretor do Hospital Governador Celso Ramos, explicando para a gente, vai mostrar a realidade das vítimas de acidentes de trânsito em Santa Catarina. Também estamos recebendo o inspetor Luiz Graziano, que é da comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigado pela presença. E também está com a gente aqui Tiago Teixeira Guilardi, que é chefe de comunicação da Polícia Militar Rodoviária Estadual. Primeiro, muito obrigado pela presença de todos aqui. Hélio Costa, a gente percebe que os números, inclusive, mostrados nessa reportagem, ainda são preocupantes. Muito. Vamos começar com a Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Luiz Graziano. Parece que a cada ano as recomendações, a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal ela aumenta. A gente está falando agora, por exemplo, de festas de outubro. A gente viu essa mobilização efetiva que foi destinado para a região do Vale do Itajaí, mas por lá os acidentes continuam, as pessoas continuam indo para a festa, bebendo e depois pegando a direção. O que está faltando? A pergunta que eu quero fazer é o que está faltando para as coisas começarem a mudar? Hein, inspetor Graziano? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Fernando, a gente acredita que hoje um dos maiores problemas é a questão cultural, a questão de educação. Todo mundo sabe que não pode beber e dirigir, todo mundo sabe. A multa de R$3.000, suspensão de 1 ano, o risco de se envolver num acidente grave, mas mesmo assim as pessoas fazem. As polícias, guardas municipais, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, têm incrementado a fiscalização. Nós vamos estar hoje e amanhã, no último final de semana das festas de outubro. Todo mundo sabe disso. Final de semana passado foram 560 motoristas só na região das festas de outubro. Nós vamos estar lá de novo e vamos flagrar de novo. Por quê? Porque infelizmente se criou uma mentalidade de que se você for num local desse e não beber, você tem um problema. Então a bebida ela entrou na cultura do brasileiro como algo indispensável. Parece que para você ser alegre você tem que beber. E as famílias não se previnem desse problema que vai acontecer. A Oktoberfest é uma festa etílica. Exatamente. É para quem gosta de cerveja, é para quem gosta de tomar. Né? Lá tem a comida típica italiana, a alemã, mas é uma festa etílica, isso não resta a menor dúvida. É festa para quem gosta de tomar cerveja. Agora, tomar cerveja e dirigir, não dá, não é verdade? Quanto tempo, doutor Otto do HCR, quanto tempo custa para tirar o álcool do organismo?
Depende da quantidade, depende do peso da pessoa, varia muito. Vamos lá. De 6 a 12 horas. 3 copos de chopp. 6 a 12 horas. 6 a 12 horas? Então, 6 a 12 horas. É complicado? Deixa eu mostrar um trechinho, Hélio, para nós continuar a nossa conversa aqui. Eu quero mostrar para você os números de ocorrências em Santa Catarina. Foi parte da primeira reportagem da série Lei Seca. Deixa eu ver. Em 9 meses, mais de 6.200 motoristas flagrados. Número que cresceu 87% em relação ao mesmo período de 2018. Ainda teremos todo o mês de festas de outubro, que tradicionalmente há muito casos de embriaguez. E com a chegada do verão, em dezembro, a expectativa é que o total de flagrantes de embriaguez possa chegar a 10 mil apenas em 2019 nas rodovias federais de Santa Catarina. Dados que colocam Santa Catarina no topo do ranking dos estados com maior número de flagrantes por embriaguez ao volante do Brasil nas rodovias federais, o que reflete diretamente no comportamento dos motoristas dentro das cidades. Se compararmos as capitais, Florianópolis é a terceira no país com maior frequência de homens que dirigem embriagados. E um dado alarmante, entre as mulheres, ocupamos a primeira posição, mesmo que sejamos um menor número ao volante. Dá para acreditar? Santa Catarina, primeiro lugar no número de motoristas embriagados. Abre aqui com o inspetor Graziano, porque ele está me informando aqui agora, acabou de atualizar para 7.500 motoristas embriagados flagrados em Santa Catarina só neste ano. A gente está falando só em 2019. Mas isso pode acontecer, se não for ser grande, porque aqui as polícias trabalham. É justamente esse questionamento. Aqui as polícias fiscalizam, tanto a estadual, quanto a Guarda Municipal, quanto a Polícia Rodoviária Federal, está em cima. Está em cima. Nos outros estados eles não dão muita bola, a não ser no Rio de Janeiro. Capitão Guilardi, a fiscalização que aumentou ou de fato o número de motoristas embriagados que também cresceu? Ou é a fiscalização que está dando mais resultado, hein? Boa tarde, Fernando, a todos aqui. Na verdade, sim, a fiscalização aumentou. Somente no mês de outubro, nas festas de outubro, a Polícia Militar Rodoviária Estadual flagrou 272 motoristas embriagados, principalmente na região ali do Vale do Itajaí, e mais de 40 prisões efetivadas por conta da embriaguez, aí, ultrapassando e já entrando no artigo 306. A fiscalização aumentou e a cultura das pessoas, infelizmente, ainda não mudou. Você dizia que nós temos uma festa etílica, mas você tomar a cerveja é uma decisão individual. Você embarcar num veículo e assumir a direção do veículo, isso traz sim um mal à coletividade. E aí sim passa a ser caso de polícia. Então, a gente não está aqui criticando quem vai às festas de outubro, a gente está criticando quem vai às festas, consome a bebida alcoólica e assume a direção de um veículo automotor e assumindo também o risco de causar um acidente, né? E como a gente viu aqui na reportagem, ele falava aqui fora do ar, muito bem montada, causar aí um trauma para as famílias que causa esse trauma e é irreversível, não tem como vou retornar atrás, né? Quando a gente vai em acidentes, desse tipo, o próprio policial se emociona, né? Porque a gente vê que por uma besteira, por um descuido, por falta de cultura, por falta de conscientização, as pessoas acabam tirando a vida umas das outras. Quer ver como essas ocorrências em trânsito interferem na vida de todos nós? Primeiro porque é o seguinte, o motorista, quando ele está dirigindo embriagado, isso aí a gente já conhece, ele pode não provocar um acidente ferindo apenas a ele, mas provocando um acidente envolvendo inocentes. Mas eu vou além disso. Inclusive, eu já vou colocar o doutor Otto na conversa justamente nesse quesito. Porque quando a gente fala de saúde pública, por exemplo, as reclamações são gigantes. As filas de espera, falta atendimento, falta leito na saúde pública. E imagine, acidentes de trânsito, muitas vezes causados por imprudentes, tiram vagas daqueles que precisam dos hospitais, dos postos de saúde. Dá uma noção, agora para a gente, mais um trecho da série. Olha só o que acontece com relação a gastos, o que é investido, principalmente na saúde pública, para atender esses acidentes de trânsito que, repito, muitas vezes são causados por imprudentes e que poderiam ser evitados. No ar. Só nos primeiros 9 meses deste ano, nas rodovias federais, foram 578.
E a conta chega aqui. O gasto só com internações de pacientes vítimas de acidente de trânsito custou 15 milhões de reais aos cofres públicos em 2018. Os motociclistas são a maioria. Só com eles, o Estado gastou 8 milhões e 200 mil reais. Na sequência, vêm os ocupantes de veículos envolvidos em acidentes, pedestres e ciclistas. Muito bem, olha aí a situação. 15 milhões de reais investidos, gastos só no ano de 2018. Imagina só, quantos desses acidentes poderiam ter sido evitados? Tanto desse dinheiro poderia ter ido, por exemplo, para quem está lá na fila de espera por uma cirurgia, por um leito no hospital. Doutor Otto, é isso, né? Há muitas vezes um gasto desnecessário. Para a gente ter uma ideia de custo, 15 milhões é o custo do Hospital Regional de São José ao mês. 11 milhões é o custo mês do Celso Ramos. Então, com 15 milhões que a gente gasta em acidente de trânsito, poderia se pagar o custo de um grande hospital do Estado e poderíamos atender mais de 2.000 pessoas com cirurgias mensais. Acarreta realmente um prejuízo social muito grande, não só o acidente em si, mas a sua consequência social. As famílias que ficam sem pai, as famílias que ficam sem mãe, as pessoas que ficam inutilizadas para o trabalho decorrente de acidente de trânsito. É um problema bem grave mesmo. E o hospital, a Secretaria de Saúde ou o governo do Estado, ela cobra do DPVAT, do seguro obrigatório, o INSS briga para receber esse dinheiro do seguro? O seguro é... Aí é com a Procuradoria do Estado, né? É pago individualmente para a pessoa que faz o seguro, para o cara que paga o documento do cargo, né? Aquele seguro obrigatório, você recebe individualmente. É um valor fixo isso. O hospital não recebe? Não recebe. É o paciente que recebe. É o segurado que recebe. Segurado que recebe. Mas o Estado que gasta, não vai gastar nada, né? Pois é. Doutor Otto, quais são as pessoas... porque o DPVAT acaba indo para aquela pessoa que acabou se envolvendo na ocorrência, ou para o familiar, caso seja morte. Qual a principal ocorrência que chega lá no hospital? É motociclista envolvido? Em se falando de acidente de trânsito, é motociclista. Agora com a... O senhor tem números, por exemplo, de motociclistas nós que chegam lá? mais de 10, 12 pacientes dias no Celso. Por dia? Por dia. Motociclista, na Grande Florianópolis. Isso. Desses, uns 10 por semana graves, às vezes com fratura de coluna, às vezes com perda de membros, demanda meses de internação, meses de UTI, acarreta um grande problema para o hospital. É o nosso maior gasto no hospital hoje, é o paciente... O maior gasto do Hospital Celso Ramos hoje com motociclista? Com certeza é esse. Tem muitos com fratura de crânio, problema de neuro? Muitos. Fora o que morre na cena, que geralmente é o que acontece quando tem um acidente mais grave, os que chegam para nós chegam muito graves. Demandam dias, às vezes semanas, às vezes meses de UTI. E um dia de UTI custa muito caro, custa 3 mil reais. Capitão Guilardi, as motos estão, acho, com mais frequência nas rodovias estaduais, as federais ficam mais para longas viagens. O que está acontecendo com os motociclistas, capitão? Nós temos... acabei de vir em São Paulo fazer um curso de policiamento de trânsito rodoviário. Lá também eles têm os mesmos problemas, principalmente nas rodovias estaduais. O motociclista hoje ele tem o costume de andar no que a gente chama de corredor. Então, nessa de andar no corredor, qualquer mudança de direção por parte do motorista que está no veículo pode ocasionar um acidente muito sério com o motociclista. Então, esse tipo de comportamento, e nós vínhamos falando sobre isso também, que o trânsito é comportamento. O trânsito é o comportamento humano. E não só, a gente não pode pensar só em fiscalização, a gente não pode pensar só em aumento de via, né? A gente tem que pensar também em modais diferentes para transporte. Porque nós investimos só nas rodovias, ou só no caso de aumentar as vias públicas, né? A gente tem que ter dentro das cidades os metrôs, a gente falava sobre isso antes, né? Os ônibus, né? Facilitar a bicicleta para que a gente tire cada vez mais essa sobrecarga que há hoje nas rodovias. Tira o cidadão do volante também, né? Que há hoje nos grandes centros, né? A gente precisa diversificar os modais para que a gente sim tenha uma diminuição, principalmente nos acidentes de trânsito, e aí com motocicleta é uma importância maior, porque eles acabam utilizando esse tipo de transporte público. Lembrando que o corredor é proibido, né? Há uma proibição legal, a gente discute isso. Por que você fez assim com a cabeça? Não é, Graziano? Porque o corredor estava inicialmente proibido, mas esse artigo foi vetado, então os motociclistas entendem que podem. Né?
Só que você não pode deixar de manter uma distância de segurança e nem ultrapassar pela direita. Daí não pode. Então a gente fica com essa discussão. O que a gente sempre fala para os motociclistas em palestras é assim, olha, não é nem a questão de pode ou não pode. A questão é que todos os dias, eu trabalhei em Biguaçu agora há 3 anos, todos os dias na Express, na 101 aqui, Tem um caído. é acidente de moto. Por quê? Vai pelo corredor, virou, caiu. Ontem morreu um rapaz novo, aqui trancou o trânsito todo, aqui no 207, né? Isso, aqui no 207, perto do Munducá. Na madrugada foi um ciclista. Aquele foi esmagado pelo caminhão, né? Foi porque ele cai os outros veículos passam por cima. E assim, essa questão do motociclista, como o Graziano falou, esse entendimento, a gente tem pensado nisso e principalmente quando o trânsito está parado, o motociclista não pode empregar uma velocidade nos corredores que seja incompatível com a via ou que ofereça risco à sua própria vida e também aos outros. Então, a gente acaba autuando também por essa falta da segurança, ou no 69, ou não manter a distância do veículo da frente. E isso é importante que os motociclistas saibam. A gente está vendo, inclusive, imagens do acidente envolvendo esse motociclista que não resistiu e acabou perdendo a vida. Vamos fechar aqui, então. Vamos fazer a última rodada para fechar o nosso debate, já agradecendo a presença do inspetor Luiz Graziano, da Polícia Rodoviária Federal. Também está com a gente aqui o diretor do hospital, governador Celso Ramos, Fernando Otto, a quem nós também agradecemos. E também está com a gente aqui o Tiago Teixeira, o capitão Guilherme da Polícia Militar Rodoviária. Vamos falar então de fiscalização, o que os motoristas podem esperar por parte da polícia com relação à fiscalização, porque é inacreditável. A gente fala aqui volta e meia, viu, inspetor Graziano, que tudo depende da lei, tem que ser fiscalizado. Eu vou colocar o capacete porque a polícia vai me multar. Não posso sair de casa porque senão a polícia me pega e me multa, Hélio Costa. Tem que botar o cinto de segurança? Não, mas já pensou? Se a polícia me vê sem o cinto de segurança, vou levar a multa, vai doer no bolso. Não passa pela cabeça do cidadão que aquilo ali é um equipamento de segurança, é para evitar a multa. Para evitar a multa. Fiscalização, Graziano, capitão Guilherme, o que os motoristas podem esperar em Santa Catarina? Estaremos hoje, em torno de 60 policiais hoje, amanhã, região da Oktoberfest, região da Grande Florianópolis, fiscalizando. Se beber, vai cair, eu vou estar lá, vou fotografar, vou divulgar. R$3.000 de multa, suspensão por 1 ano. E o risco de você se envolver no acidente e carregar essa culpa pro resto da tua vida. Outro dia, saiu no relatório de vocês, Graziano, de um cidadão que foi pego duas vezes na mesma semana. Aí eu só quero até aproveitar e fazer um chamamento. Semana, 2 vezes. Não era com o mesmo carro, né? Não era com o mesmo. Prenderam o carro, ele pegou outro carro. E a segunda vez ele caiu porque ele vinha pela contramão. Aí ele estava contramão, bêbado, reincidente. Então, um chamamento às famílias, Fernando. Teu filho vai para o Oktoberfest em Blumenau, maravilha. Mas já disse assim, não vai dirigindo. O carro mas eu não bebo. Mas vai estar cansado, vai ter outro... Então, não é para deixar. Se previna, as famílias têm que se posicionar. Alugue um micro-ônibus. Nas rodovias estaduais? Motorista do micro não bebe mesmo? Exatamente. É isso aí. Uma van. Nas rodovias estaduais, Fernando, nós também estaremos presentes. Desculpa. Não, pode completar. Nós estaremos presentes nas rodovias estaduais, com o efetivo também reforçado. Eu estarei em Blumenau hoje, tanto nos 2 postos que nós temos da Polícia Militar Rodoviária Estadual, também com efetivo reforçado, vindo de outros locais do estado, para poder dar atenção. E também, se você tentar passar pelas rodovias estaduais, hoje você será fiscalizado. E se beber, obviamente, pode caber a autuação ou então a prisão por embriaguez, além daquilo que o Graziano já falou, que é a destruição de famílias. Né? Vamos fechar com o doutor Otto ou o Hélio? Fazer uma pergunta para ele. Quantos traumatologistas trabalham no plantão do Celso Ramos diariamente? Sempre tem 2 por período. 2 por período? 2 por período. São 38 equipes no total. 38? Trabalham 2 à noite? 2 de dia, sempre 2. 2 de dia. De madrugada, o que trabalha à noite, é claro, completa o serviço de madrugada, de 12 horas, né? Isso. 12 horas. Isso mesmo. Muito bem. Aí não para. Não para. O traumatologista não para. Não. Já está cuidando mais ou menos 1.500 atendimentos mês, só no Celso Ramos. Qualidades. Muito bem, estamos discutindo aqui a Lei Seca, a combinação álcool-direção que promove, que provoca, que deixa vítimas, que deixa mortos. Essa é a realidade, infelizmente. Santa Catarina está lá no topo, o estado que mais registra motoristas embriagados. Infelizmente, esse número não é nada positivo, não nos traz nem um pouco de orgulho. E cabe a nós, eu digo nós,
mudar esta realidade. Muito obrigado pela presença aqui do capitão Guilherme, de Polícia Militar Rodoviária Estadual. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela visita, pela presença. Inspetor Luiz Graziano, sempre com a gente, parceiro a gente aqui no SBT Meio Dia. E também o Dr. Fernando Otto, do Hospital Celso Ramos. Assim a gente entendeu um pouquinho a realidade dos acidentes em Santa Catarina, das ocorrências, dos gastos. E, de fato, teve realmente uma repercussão muito positiva, nossa série de reportagens, uma produção que você assistiu alguns episódios no SBT News, também aqui no SBT Meio Dia. Agora estamos fechando com essa discussão e eu acredito mesmo, teve muita gente em casa que aumentou o volume da televisão e que disse, agora realmente assistindo esses depoimentos, vou pensar duas vezes, pelo menos vou pegar um aplicativo, um táxi, vou tentar fugir. Teve também muito espertinho que falou, não, isso aí não dá em nada, a polícia nunca me pega. Infelizmente, você pode ser a próxima vítima dessas ocorrências todas que nós mostramos aqui. E não estou agorando ninguém, não. É a realidade, o histórico que a gente tem aqui em Santa Catarina. O Graziano falou que vai ter diz que tem uma operação especial para festas de outubro. Mas aqui na região também... E depois vem o verão em Santa Catarina. Não pensam que vai passar batido, não. Nem a Polícia Rodoviária. E esperando os acidentados, está ali o doutor, que já está com muita dor de cabeça com relação a isso. E falando, a gente muda essa realidade, esperamos de fato, porque é o seguinte, antigamente não tinha possibilidade, né? Não tinha, era o carro, não tinha como, poucos ônibus, agora tem até aplicativo para você pedir motorista de vídeo com todo mundo. Fica mais barato do que pagar estacionamento na festa no lugar que você vai para beber. Obrigado mais uma vez pelos três aqui, pela presença, o Hélio continua com a gente e a Sibeli tem outras informações aqui no SBT Meio Dia.